Área começando e no programa de hoje você vai ver. Sampaio Corrêa vence o ABC e afunda o time potiguar na lanterna da Série B. Já pela Série D, Cordino vence o Maranhão, avança para o G4 e mantém o quadricolor sem vitória. Você vai ver ainda, projeto de lei que tramita na Assembleia visa promover a participação feminina no esporte. E mais os resultados expressivos dos maranhenses no squash. Tudo isso agora no programa Dentro da Área, que está no ar. Dentro da Área começando, eu chamo agora aqui o meu parceiro, o jornalista Gregório Dantas. Greg, prazer mais uma vez. Tudo bem, Ana? Você, tudo jóia? Tudo bem, Ana. Prazerzão estar aqui mais uma vez ao seu lado. Imagina, prazer é todo meu. E olha, eu já sei como a gente começa o programa, né? Girando. Giro esportivo, giro da área. O giro da área. Isso. Vamos ver então, ó. Tem judô, tem também motocross e tem também mais uma rodada dos Jogos Escolares Ludovicenses. Vamos girar com o que aconteceu no fim de semana. Neste fim de semana, a Federação Maranhense de Judô promoveu 2 eventos. O Festival de Judô, atividade voltada para crianças de 4 a 10 anos de idade, com o objetivo de atrair e incentivar a prática da modalidade a jovens judocas. E o outro evento foi a disputa da segunda etapa do Circuito Maranhense de Judô, que contou com disputas em diversas categorias, do sub-13 aos veteranos. A Academia Monte Branco foi a grande campeã dessa segunda etapa. A competição também serviu de seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub-18, previsto para ocorrer em junho, no Rio de Janeiro. O fim de semana também foi agitado para mais uma rodada dos Jogos Escolares Ludovicenses, com disputas no basquete, futsal, handebol e vôlei. No futsal, 11 partidas aconteceram na categoria infantil. No domingo foi a vez da categoria infanto. 14 jogos aconteceram nos ginásios Tião e Costa Rodrigues, ambos na região central da cidade. E nessa rodada teve a estreia do handebol. E ainda a decisão no futsal feminino, com as meninas do Instituto Magnólia levando o título. E também tiveram premiações no judô e tênis de mesa. A Federação Maranhense de Motociclismo realizou mais um curso de navegação para os pilotos. E depois de aprender a parte teórica, a leitura das planilhas de navegação, os pilotos foram colocar a teoria na prática, acelerando pelas trilhas de Passo do Lumiar. A primeira etapa do Campeonato Maranhense de Cross Country acontece neste domingo, dia 28, em São Luís. Mais informações no Instagram da Federação Maranhense de Motociclismo. Já no dia 11 de junho, acontece a primeira etapa do Campeonato Maranhense de Rally de Regularidade, também pelas trilhas de São Luís. As categorias são motos, carros, quadriciclos e UTVs. Mais informações no Instagram do Maranhão Rally. Então tá aí, show de esporte no fim de semana, a gente sempre mostrando aqui pra você competições, enfim, o que acontece no mundo esportivo aqui na cidade. Agora, Greg, por falar em acontecimentos, você sabe que squash, você já jogou squash? Sabe Não, como funciona? nunca joguei squash, mas eu sei como funciona. É bem bacana. E o Maranhão, aqui no Maranhão, o esporte está crescendo e tem uma galera que cada vez mais está colocando o Maranhão no pódio em competições nacionais. Legal. Bacana, eu fui bater um papo com essa turma, olha só. A combinação bola e raquete gera várias possibilidades. Tênis de mesa, tênis e que tal o squash? O esporte também é praticado com uma raquete e uma bola oca de borracha, podendo ser praticado por 2 ou 4 jogadores de forma individual ou divididos em duplas. Altamente dinâmico, no squash você consegue queimar quase 1000 calorias em 1 hora de jogo. E por aqui em São Luís o esporte tem muitos adeptos e campeões. Maria Carolina do Alibe, Igor Pires e Andrea Goulart. 3 atletas que estão cada vez mais colocando a bandeira do Maranhão em destaque no cenário nacional. Os 3 foram pódio na Copa Nordeste e Copa Brasil de Squash. Uma das mais experientes do grupo e grande incentivadora do esporte no Maranhão, Andrea Goulart foi vice-campeã da classe Master na Copa Brasil e campeã da primeira classe no Nordestão de Squash. Essa primeira competição nacional que nós tivemos agora foi a primeira etapa do circuito Nordeste de Squash, que começou em João Pessoa. E nós fomos campeões em todas as modalidades que nós disputamos no circuito Nordeste, né?
E logo depois a gente foi disputar a Copa Brasil de squash, que foi realizada em Brasília, que é uma das maiores competições de squash nacional. E apesar da nossa delegação ser pouca, foram somente dessa vez 3 atletas, mas o Maranhão ficou em 7º lugar. Os resultados expressivos dos maranhenses em competições nacionais mostram o crescimento do esporte no estado. Igor Pires foi campeão na Sub-30 na Copa Brasil. Ele conta que a paixão pelo squash começou bem cedo, aos 12 anos de idade. Desde a primeira vez que eu olhei, já me apaixonei. E na primeira aula fiquei mais apaixonado ainda. Então, foi minha adolescência e hoje em dia está sendo a minha vida, jogar squash. Maria Carolina também começou cedo no esporte e aos 15 anos ela acumula várias conquistas. As mais recentes foi campeã na 6ª classe e vice no Sub-15 na Copa Brasil. E no Nordestão foi campeã da 2ª classe e atleta destaque da competição. Foi uma competição em nível nacional, então, como o Igor disse, a gente pega uma pressão muito grande, porque nós vamos estar jogando com pessoas de diferentes partes do país, que têm um treino totalmente diferente. Então, se concentrar muito na partida, entender que perdeu ponto, vamos para o próximo. E se divertir, apesar de tudo. Os nossos representantes vão brigar por mais títulos. Eles já retomaram a preparação para voltar à quadra para a etapa de Natal do Nordestão, de 19 a 21 desse mês de maio. Agora fique atento, em junho, São Luís vai receber uma das etapas do Nordestão de Squash, de 5 a 7 de junho. Estão todos convidados até para conhecer esse esporte, que é um esporte que não é muito conhecido, não é muito divulgado, mas que aqueles que começam se apaixonam, tem um gasto calórico muito bom, para as mulheres é maravilhoso. E nós vamos ter aqui a 3ª etapa, que esse campeonato ele vai acontecer em 5 estados, a 3ª etapa será a nossa e a última etapa vai ser em Fortaleza. Só lembrando que o Nordestão ele não é só uma competição somente entre os nordestinos, ele também é uma competição aberta para todos os atletas de todos os estados, todos os países, tudo. É um campeonato aberto para todos os amantes do squash. Tá aí então, Greg, ó, São Luís vai sediar uma edição do Nordestão de Squash, um esporte aí bacana. Pois é, um esporte aí que queima várias calorias, né, por hora de jogo. E aí, É verdade, você arrisca né? jogar, praticar Rapaz, squash? eu nunca joguei squash, não. Até dei uma arriscada já algumas vezes jogando tênis e tal, tênis de mesa, que a gente já falou aqui. Isso, tem Agora, aquela squash combinação. eu só vi pela TV, Ana Tereza. Mas bacana. eu acho que deve ser bem legal. Você mostrou aí, né? Acho bem interessante. Bacana, depois eu vou fazer uma matéria praticando o squash, Massa. mostrando um pouquinho das regras, é bem bacana. A combinação bola e raquete, como eu falei na matéria, proporciona vários esportes e o squash é bem bacana, bem legal. Isso. Então agora vamos para o intervalo, na Bora volta lá. tem mais dentro da área. Fica com a gente vai para o intervalo e volta já já. Dentro da área de volta e agora para falar sobre um projeto de lei que está circulando aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, que visa fomentar a prática esportiva para as mulheres. Pois é, o PL é de iniciativa do deputado Cláudio Cunha e a repórter Carla Bianca mostra pra gente. Regina treina diariamente. Ela é atleta profissional, campeã brasileira do Circuito Nacional Caixa da Confederação Brasileira de Atletismo, 5ª melhor atleta do país na Maratona de São Paulo. A atleta defende a prática do esporte e, sobretudo, de ter apoio para incentivar mais mulheres na prática esportiva. É muito importante hoje a prática esportiva, principalmente depois desse período que a gente passou da pandemia, em que todo mundo precisa se cuidar mais, principalmente com não só a saúde, a parte física, mas a parte mental. Então, o fato da gente estar em convívio com outras pessoas, a gente conviver com essas pessoas, dialogar, isso tudo ajuda muito, né? A mulher do esporte em si, para mim, é muito incrível tudo relacionado, porque o esporte, ele na minha vida, eu tive um retorno muito grande com ele, né? Eu tive retorno não só na parte financeira, mas também eu tive um retorno como pessoa,
né, por me tornar uma campeã brasileira e ser uma atleta maranhense, né, e que num esporte que realmente era muito masculinizado. A gente vê muitos homens na corrida de rua e poucas mulheres, mas o público ele vem crescendo. Com o passar dos anos, a gente vem vendo que as assessorias têm crescido bastante, o incentivo dessas assessorias com as mulheres, mas mesmo assim ainda é preciso ter mais apoio. Segundo o relatório Movimento é Vida do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a prática de exercícios físicos por mulheres no país é 40% inferior aos homens. A desigualdade entre homens e mulheres no esporte tem repercutido no Parlamento Estadual. Na Assembleia Legislativa, o deputado Cláudio Cunha é autor de um projeto de lei que tem o objetivo de criar condições para o acesso igualitário à prática esportiva e outras ações que incentivem e promovam a participação feminina no esporte. Então tá aí, Greg, é um projeto de lei bem bacana do deputado Cláudio Cunha para incentivar a prática esportiva para nós mulheres. Isso, verdade. O deputado Cláudio Cunha aí saindo na frente, né, Ana Tereza? A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem esse papel, né, de fomentar o esporte, fomentar políticas públicas, elaborar projetos de lei, e o deputado saindo na frente com um projeto para incentivar a prática esportiva de mulheres. A gente sabe que o Maranhão sempre foi um grande destaque em fabricar, inclusive, atletas de nível nacional e internacional. Temos o exemplo da Isiane, Ana Paula, exato, a Adriele do beach soccer. Então, assim, essa Silvia Helena do handebol. Então, essa prática, esse fomento ao esporte, fomento às atividades esportivas, não é unicamente para revelar novas atletas no caso mulheres, mas também para inserir mulheres que querem melhorar, vamos dizer assim, o seu modo de vida. Exatamente. Né? Melhorar o modo de vida, adquirir mais saúde. Então, são vários aspectos positivos na prática esportiva que as mulheres também têm que fazer. É isso. É isso aí, como você viu na reportagem da Carla Bianca. Então, ó, parabéns ao deputado Cláudio Cunha por essa bela iniciativa. E aqui na Assembleia Legislativa, aqui no programa Dentro da Área, você vê também iniciativas, né, como a política pode auxiliar o esporte à prática esportiva. Isso mesmo. Vamos para o intervalo. Boa. E na volta tem gols. Gols. Tá feliz, Sampaio ganhou. Tá feliz, o Cordino venceu, o Mac ainda não ganhou. A gente volta já já com os gols da Série B e Série D. Fica com a gente. Dentro da área de volta e no duelo dos maranhenses pela Série D do Brasileirão, deu Cordino. Esse assunto agora eu vou debater aqui com meu parceiro Greg. Ó, Greg, Cordino venceu o Maranhão MAC por 2-1, festa lá em Barra do Corda, no estádio Leandrão. Os gols do Cordino foram marcados por Debu e Paulo Vitor, enquanto o Maranhão descontou com Fabrício. E aí, Greg, análise desse jogo, o Maranhão ainda não venceu, festa do Cordino lá dentro de casa, né? Tinha essa missão de ganhar, fazer alegria da torcida, né? É verdade, era um jogo muito importante, Ana Tereza, para as duas equipes, né? A gente sempre tem que destacar isso, até porque o Maranhão Atlético Clube e o Cordino não tinham vencido na competição, o Maranhão continua sem vencer, o Cordino alcança a sua primeira vitória. O Cordino, antes da partida, tinha 1 ponto em 2 jogos, o Maranhão tinha 2 em 2 jogos. Agora o Cordino chegou aos 4 pontos, inclusive entrou até no G4 da competição por conta desse resultado positivo. Agora a situação do Maranhão se complica. O Maranhão tem 3 jogos disputados e apenas 2 pontos. Não venceu na competição. É muito ruim esse panorama, tendo em vista principalmente o fato do Maranhão ter sido campeão estadual nesse ano de 2023. Até o Fabrício, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Maranhense, fez o gol, descontou para a equipe do Maranhão, mas não adiantou. Debu e Paulo Vitor marcaram, como a Ana Tereza falou, e o Cordino alcançou sua primeira vitória, chegou ao G4 da competição. E olha, Ana Tereza, o Cordino tem o próximo adversário já marcado, no próximo domingo, dia 28. Fluminense do Piauí. A Arena do Guerreiro, no Piauí. Exatamente, a Arena do Guerreiro no Piauí, às 3h30 da tarde. E num dia antes, né? No sábado, nós teremos aqui em São Luís, na Vila Paz, estádio Nilzinho Santos, um confronto importantíssimo para o Maranhão. Maranhão e Parnaíba. E o Parnaíba é o pior time dessa competição até agora, do grupo 2 da Série D. Então, tem tudo para o Maranhão alcançar um resultado positivo e, quem sabe... celebrar a primeira vitória. Celebrar, né? E entrar no rumo das vitórias, né? Porque isso é mais importante, o Maranhão pensa em classificação, né? Em acesso. Com certeza. Ó, por falar em dever de casa, quem fez dever de casa tinha obrigação foi o Sampaio Corrêa. Greg tá feliz? Foi 1-0 contra o ABC, a gente sabe, é o Lanterna e tal. Vamos ver como é que foi a história desse jogo? O repórter Joelson Braga conta pra gente.
Com a bola rolando logo nos primeiros minutos, o zagueiro do Sampaio, Gabriel Furtado, quase entrega o ouro. Olha só o que ele fez. Deu esse presentaço para o Wellington, que tocou para Léo Ceará. O atacante chutou para a boa defesa do goleiro do Sampaio. Mas a resposta da Bolívia veio rápida. Neste lance, Bill cruzou da ponta esquerda para Marcinho, que dominou dentro da área e chutou forte, quase sem ângulo. A bola desviou na zaga e foi parar no fundo do gol. Vamos ter outro jogo em casa importantíssimo para a gente poder pontuar. Agradecer a Deus por estar marcando com essa camisa, fico muito feliz. Dar continuidade no trabalho. O trabalho está sendo bem feito. Às vezes não sai do jeito que a gente quer, às vezes no jogo, mas a gente tem que se entregar, tem que se doar, tem que fazer de tudo para que a gente saia no final do jogo vencedor. Hoje a gente não fez um bom jogo, mas o mais importante é os 3 pontos, é a vitória. E cada dia procurar melhorar, evoluir, porque só assim a gente pode conquistar os resultados e poder somar os pontos para a gente poder subir na tabela. E quem deu muito trabalho para o setor defensivo do ABC foi o atacante Bill. Em outra boa jogada do ataque tricolor, ele chutou forte da entrada da área e o goleiro fez boa defesa. Patrick ainda perdeu esta boa chance após a cobrança de falta. E o Sampaio seguiu perdendo algumas boas chances. Bill saiu para a entrada de Pimentinha, que levou a torcida tricolor à loucura. E a vitória deixou o atacante Bill animado, que fala em evolução do time. Primeiro eu estou feliz, pela atuação, estava precisando jogar mais, pegar ritmo. Fiquei 2 partidas sem entrar, e isso é ruim para um jogador. Bom também que a gente conseguiu fazer os 3 pontos dentro de casa, A gente que vem de derrota, então a gente tem que fazer os pontos dentro de casa, chamar a torcida para o nosso lado também, que isso é importante. A gente sabe da dificuldade que o adversário tem de jogar aqui. Então a gente tem que trazer isso a nosso favor, mas não acabou. A vitória foi importante para a sequência. E na quarta-feira tem mais um time que é muito qualificado, a gente sabe disso. Vai ser difícil o jogo, mas a gente vai entrar para ganhar. No segundo tempo, poucos lances de perigo. Neste, por pouco o ABC não empata o jogo em um ataque com Romário. Do lado do Sampaio, a jogada mais perigosa foi esta com Pimentinha. Ele recebeu em profundidade, cortou o zagueiro e bateu colocado para a grande defesa de Simão. Fim de jogo e o Sampaio chegou aos 8 pontos na competição. Alegria do lado tricolor e do lado do ABC, tristeza e muita explicação para o momento delicado. Um detalhe de novo, tomamos gol e não conseguimos buscar, não conseguimos fazer gol, não conseguimos reagir. Ele vai ter que ajustar de algum jeito. Nós vamos ter que ajudar ele agora, não adianta também ficar achando o culpado de um lado, o culpado do outro. Se unir, ninguém vai estar mais por nós agora. É nós por nós mesmos, trabalhar e tem que entender que até a abertura da janela o que tem é isso e a gente tem que trabalhar e se unir e se ajudar. Se ajudar, ser amigo, ser mais parceiro dentro do campo. Tentar sair dessa situação aí. E na estreia do treinador Márcio Fernandes, diante da torcida tricolor, o resultado não poderia ser melhor. 1-0 e o Sampaio sobe na tabela. Agora, na próxima quarta-feira, o Sampaio enfrenta a Ponte Preta, aqui no Castelão, com mais uma chance de sair com a vitória. Pelo que apresentou o Sampaio, o time tem condições de evoluir e deixar a imensa torcida muito mais feliz. Então tá aí, Greg, com o gol do Marcinho. Sampaio Corrêa fez dever de casa, tinha obrigação. O ABC, lanterna e tal, mas sim, vamos dar um desconto que também que é o segundo jogo, oficial do novo técnico do Sampaio. Acho que deu para ele agora começar a encaixar melhor as peças dentro de campo, né, Greg? Tem algumas coisas interessantes de falar sobre isso, Ana Tereza. Principalmente a respeito do Sampaio Corrêa, que tá aqui a camisa do Sampaio, que a gente botou hoje aqui em homenagem à vitória, O Sampaio chega à sua segunda vitória na competição, 8 pontos. Na competição, venceu novamente aqui em São Luís, o que é importante. O ABC tem que ressaltar sempre que o ABC é a pior equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, então não é um resultado que tu pode, vamos dizer assim... celebrar assim, mas... se empolgar. Vamos não dizer se empolgar. Empolgue, não celebra se pela empolgue. vitória, Isso. mas não se empolga. Não se empolgue, até porque eu estive presente lá, o ABC é muito fraco, time muito ruim mesmo, tecnicamente falando. O Sampaio ganhou por 1-0, mas poderia ter sido demais. Mais uma vez o Sampaio peca naquele critério, naquela questão do Sampaio, que é chances criadas paralelo a transformadas em gol. O Sampaio cria muito, mas transforma pouco em gol.
vira pouco gol. Então, o que é que acontece? O Sampaio, infelizmente, ganhou de apenas 1-0, felizmente por conta do resultado, felizmente por conta da pressão que sai em cima do Márcio Fernandes nesse seu primeiro jogo aqui em São Luís, mas não foi bem. Dentro de campo, uma apresentação boa. A gente tem algumas coisas para se ressaltar de maneira positiva, principalmente a atuação do Marcinho, viu, Ana? Foi muito bem na competição, no jogo. Da vitória. Inclusive, quando chutou, a bola desviou no zagueiro e foi gol. Então, teve, até na suma, deram gol como gol contra. Certo. Isso. Mas aí a gente tem que destacar isso, o Marcinho foi bem. O Bill, surpreendentemente, jogou bem. O Bill ali na ponta esquerda, né? Também positivo, acho que só isso mesmo. Positivo, só isso mesmo. O Gabriel Furtado, zagueiro do Sampaio, foi muito mal na partida. Errou praticamente todos os lances. É um problema defensivo crônico que o Sampaio tem que resolver de algum jeito. E o Pimentinha, Ana, só para a gente finalizar aqui o comentário sobre cada jogador, o Pimentinha entrou no segundo tempo, né? A torcida pedia, foi ovacionado quando entrou. Está nitidamente fora de forma, fisicamente muito abaixo. Só que em 2 lances ele mostrou que ele é o Pimentinha. Ele pegou ligeiro. Isso, teve uma bola que ele pegou na sua tradicional ponta direita, criou uma oportunidade de gol, e na outra ele, tradicionalíssima jogada do Pimentinha, levou pela direita, cortou para o meio, né? Ali deu 2 cortes para o meio, driblou o zagueiro e bateu cruzado do outro lado. O goleiro Simão fez uma excelente defesa. Em 2 lances o Pimentinha mostrou que é diferenciado para nível de Série B, para o nível de futebol maranhense. O Sampaio acabou ganhando por 1-0 mesmo, Ana Tereza. E agora o técnico Márcio Fernandes tem um tempo a mais, né, para preparar a equipe, porque o próximo confronto do Sampaio Correia é na próxima... nessa quarta-feira agora, Ponte Preta. Aliás, o tempo é pequeno, não é grande, né? Pequeno. Isso. Troquei. O tempo é pequeno, porque é contra aqui no Castelão. Então, assim... chegou com uma pressão, pouco tempo para trabalhar, né, a equipe, para observar. O primeiro jogo veio, né, foi fora de casa, voltou com o caderninho cheio de anotação. Aí teve um confronto aqui, agora mais um aqui. E aí, Greg, quais são as peças que ele pode ter para esse próximo confronto? O Sampaio vai encarar a Ponte Preta, né, nesse jogo, como você já falou, agora quarta-feira, 9h30, contra o tempo, não vai ter Ítalo, não vai ter Matheus Martins, pode ter o retorno do Pimentinha desde o primeiro tempo, desde o primeiro começo do jogo, mas acho que ainda não dá. Mas a perspectiva é de melhora. O Sampaio ganhando da Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento, o Sampaio chega aos 11 pontos e pode pintar no G10, Ana Tereza, o que é interessante, importante, fundamental para o Sampaio correr nesse ano de centenário. Perfeito. Essa edição do Dentro da Área fica por aqui com um gostinho sempre de quero mais. E você pode rever essas matérias, o programa na íntegra também e participar aqui com a gente, mandar sua sugestão, mandar suas imagens para o Giro Esportivo. Temos reprise, Greg? Isso, temos reprise do programa toda terça-feira, 7h30 da manhã e às 2h da tarde. Você pode comentar, curtir, compartilhar o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, passa aqui embaixo da sua tela. Perfeito. Greg, mais uma vez, prazer em estar com você. Valeu. Nessa missão de comandar o Dentro da Área, o programa esportivo aqui da TV Assembleia. Obrigada pela sua companhia, obrigada, Greg. E a gente volta na próxima segunda-feira, sempre com o melhor do esporte maranhense para você de casa. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Obrigado, até mais, gente. Tchau.